O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me baixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descendo sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, nesse dia do Senhor, nós celebramos de maneira muito especial o dia do batismo do Senhor. Na verdade, nós estamos encerrando esse ciclo do tempo do Natal. Começou lá com o nascimento de Jesus, aí tivemos a missa, onde nós vimos o nascimento dele. Logo em seguida, a igreja mostra que Jesus, o Verbo encarnado, ele tem uma família. Aí foi o dia da Sagrada Família. Em seguida já veio a igreja mostrando que ele tem uma mãe humana como nós, e ela é mãe dele, mãe de Deus, a Theotokos. Depois, a igreja mostra que ele veio para se manifestar para todas as nações. Aí vieram os 3 reis magos, aqueles pagãos, e ali eles viram e adoraram. No dia de hoje, a igreja mostra esse batismo de Jesus, que é carregado de muitos ensinamentos. Uma das primeiras coisas que nós vemos no dia do batismo do Senhor é que o mistério da Santíssima Trindade, que até desde então era escondido e ninguém sabia, é revelado no dia de hoje. Os judeus, eles tinham uma ideia do Pai, eles não tinham uma ideia do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria Deus, e muito menos que Deus teria um filho, que é Jesus. E aqui, nesse dia em que Jesus é batizado, a Trindade é revelada. O segredo que estava escondido durante todos os séculos, agora no nosso século, é revelado a nós. Jesus se apresenta, João Batista mostra: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não está aqui no Evangelho de hoje, mas no Evangelho de São João nós vemos isso. E ali naquele momento, se ouve essa voz vinda do céu: Tu és o meu Filho muito amado. Então o Pai está agora mostrando que ele tem um filho gerado por ele durante todos os séculos. Então esse filho é aquele que está ali, Jesus, e o Espírito Santo que paira sobre ele. Aqui está revelado o mistério da Santíssima Trindade. Essa é a primeira coisa que
nós, como católicos, precisamos ter em mente. Nós temos um Deus só, em 3 pessoas. Isso aqui é fundamental para que nós possamos nos salvar. É interessante isso. Imagine um católico que não acredita no mistério da Santíssima Trindade, ele não tem como se salvar, porque é preciso acreditar, porque Jesus mesmo fala, né? Ninguém jamais viu o Pai, só Ele viu o Pai, e Jesus fala que Ele revela o Pai, e Jesus mesmo disse também que não dá para acreditar somente no Pai, é preciso acreditar no Filho também. É preciso acreditar no Filho, e é preciso acreditar no Pai, e é preciso acreditar no Espírito, que depois ele revela que o Espírito Santo viria também para mostrar para nós o que significa a justiça, o que significa o pecado. Embora seja algo que a nossa inteligência ela não consiga compreender, um Deus em 3 pessoas, mas nós precisamos acreditar, porque foi revelado. E uma vez revelado, nós precisamos crer. Uma outra coisa que nós celebramos no dia de hoje, quando Jesus ele é batizado, ele santifica a água. Que água? Essa água que depois nós vamos usar no dia do nosso batismo. Por exemplo, a Bruna ela vai ser batizada hoje. Então, no momento do batismo dela, antes de ela ser batizada, a água ela vai ser santificada. Tem toda uma oração que é feita para que a água seja santificada, como Jesus santifica a água do Jordão, e santificando a água do Jordão está santificando todas as águas. Essa água que vai nos purificar um dia, porque o pecado original causou em nós uma sujeira, a nossa alma ficou suja, imunda, sem Deus. Então agora a água é santificada para que a nossa alma volte à inocência existente, que existia lá no paraíso. No paraíso, Adão e Eva, a alma deles era limpa, era linda, sem sujeira nenhuma, mas o pecado, depois que eles desobedecem, a alma fica suja. E agora Jesus santifica a água para que essa água seja fundamental na purificação também da nossa alma. Aqui nesse dia do batismo, o Pai, como eu já falei antes, revela que ele tem um filho. Ninguém sabia disso. Este é meu filho, bem amado. Em ti eu ponho o meu bem querer. Que depois, Deus o revela, o mostra lá no Monte Tabor, dizendo as mesmas palavras, mas dizendo ouvi-o. Ou seja, é preciso agora que todas as nações venham a ouvi-lo, e ouvindo venha a praticar o que ele nos pede. Então veja o outro mistério que nós celebramos hoje no dia do batismo do Senhor. O outro mistério é esse: ele é ungido. Se falava lá no Antigo Testamento da vinda do Messias, o Messias, aquele que seria ungido e que iria nos salvar. Hoje ele é ungido nesse momento, e aí ele começa o ministério dele. Agora ele sai a pregar a boa nova, que vai culminar tudo lá na cruz,
quando ele nos salva. Então agora ele vem para convocar o povo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, crede no Evangelho, mudem de vida, porque o pecado causou em nós um desvio do caminho que nós estávamos centrados em Deus. O pecado tirou Deus do centro e nós quisemos ficar como o centro. E agora ele vem dizer, não, voltemos, Deus é o nosso Senhor, é a Ele que nós devemos servir. Por isso que ele começa a pregar, dizendo, justamente isso, e depois ele envia os apóstolos para isso. O outro mistério que nós guardamos no dia de hoje, Jesus vem para nos fazer filhos de Deus. É preciso notar que filho unigênito, filho único, gerado pelo Pai, é só Jesus. Nós somos criaturas, nós somos criados, mas não que nós sejamos filhos de Deus, mas com Jesus, com a morte de Jesus, nós somos sepultados, Ali no batismo nós somos mortos e ressuscitamos, e ali nós nos tornamos filhos adotivos. E a partir daí nós agora temos os nossos direitos, Olha, e que direito? Direito à herança eterna. Direito de conviver com Deus um dia. Hoje nós convivemos nós com nós, nós conosco. E às vezes a convivência nós e nós conosco não é uma convivência muito boa não, É sempre feita de muito atritos, de muitas discussões, de muita coisa. Mas lá na eternidade isso não vai acontecer. Então nós nos tornamos herdeiros da vida eterna. E nos tornamos herdeiros da vida eterna a partir do batismo, que ele vai nos dar também o norte para a santificação nossa, que vai acontecer através dos... me fugiu da memória agora, que é o batismo, os sacramentos, obrigado. Através dos sacramentos, que são essenciais para a nossa vida. Sem o sacramento, não nos salvamos. E aqui de forma prática, Porque até agora eu só fui falando muitas coisas teóricas. De forma prática, hoje é um dia de nós renovarmos o nosso batismo. Agradecermos a Deus pelos nossos pais. Eu não sei quem foi batizado aqui em tempo criança, mas pode ser que tenha alguém aqui que tenha sido batizado já depois de adultos, Depois de adulto. Mas agradeçamos primeiramente aos nossos pais que nos ensinaram já com a vida deles, dizendo: vamos batizar o nosso filho ou a nossa filha. Eu nasci na cidade do interior, não sei porquê, mas eu fui batizado 5 meses depois do meu nascimento. No dia 21 de setembro, dia de São Mateus. Fui batizado neste dia. Qual foi o dia que você foi batizado? Porque é muito importante nós celebrarmos o dia do nosso batismo, muito mais do que batizarmos o dia, entre aspas, do nosso nascimento. Você vê que é interessante como nós estamos muito voltados para o lado civil das coisas, No lado civil a gente celebra com toda alegria, mas
quando se fala do lado espiritual, que é o essencial e o mais importante da nossa vida, tem gente que não sabe o dia que foi batizado, sabe o dia que nasceu, aí comemora o nascimento e tudo, aquela coisa toda, com velinhas e tudo mais, mas o batismo que nos introduz na eternidade, nós não lembramos, é uma coisa assim, nem sabemos, muitos não sabem, porque não adianta o primeiro nascimento somente, né? Por exemplo, a Bruna, que vai ser batizada hoje, como é que é o nome da menina, então? A Maria Clara, que já foi batizada, né? Ainda não? Então vai ser batizada também. Isso, então tá bom. Então vejam só, essas duas crianças que são pagãs, né? Elas nasceram dos pais para essa vida, mas agora elas necessitam, uma vez nascida, elas precisam do segundo nascimento para a eternidade, para o céu. Imagina os evangélicos, né, que ficam deixando os filhos crescerem, chegar até a idade adulta para eles resolverem se eles querem ser batizados ou não. Imagina nesse intervalo que eles começam a entrar na idade da consciência. E os pais ficam esperando, fazem lá, diz que faz uma apresentação lá qualquer, né? Aí morre sem o batismo. Por isso que a Igreja Católica ela é muito criteriosa, vamos dar o batismo logo. E depois os padrinhos vão ajudar junto com os pais a crescerem na fé, mas vamos dar logo, antes que morra. Porque quem tem garantia de vida eterna nesse mundo? Ninguém. Então ela vai ser batizada, elas vão ser batizadas para serem introduzidas agora na eternidade. Hoje o céu se abriu. Isso aqui é muito importante. O céu se abre para revelar o Filho, mas ao mesmo tempo o céu se abre para dizer a porta está aberta para nós entrarmos. Foi fechada no paraíso. Nós fomos expulsos do paraíso. Vocês sabem o que significa ser expulso? Imagina, né? Você está ali num lugar, a pessoa vem, te empurra e joga para fora e deixa você lá do... Não, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. O lugar que foi criado para nós tornou-se agora o lugar que já não era mais para nós, porque nós pisamos na bola. Hoje, Deus está dizendo, meus filhos, eu abro a porta de novo para vocês. Só que agora, aí nós precisamos entender uma coisa, era o paraíso terrestre, agora é o céu. Estávamos no paraíso terrestre, lá diz que de vez em quando Deus aparecia e andava lá, né? Agora não, nós com o nascimento de Jesus e a morte dele na cruz, e com o nosso batismo, nós iremos conviver com Deus. Nós iremos morar com Deus. Nós o veremos como Ele é. Veja a grande importância do batismo para nós e como a igreja vê que isso é tão importante, já nos dá, já para a criança, desde pequena, para que nós possamos ir crescendo na fé. E como nós necessitamos dos sacramentos, o batismo nos limpa. Imagina, né? Como eu sempre falo aqui, né? Uma pessoa que é batizada, se ela morre em seguida, nem no purgatório ela passa. Nem no purgatório, vai direto. Imagine uma pessoa, isso deve ter acontecido em alguma parte do mundo, porque
nada é novidade aqui, né? Deve ter acontecido esse fato extraordinário de uma pessoa ela ser batizada e logo depois do batismo ela morrer. Bem, você já teve freira que logo depois da consagração definitiva ela morreu, como deve ter tido padre que logo depois da ordenação morreu. É claro que em qualquer parte do mundo deve ter acontecido de alguém ser batizado e já ser introduzido imediatamente, porque a pessoa fica tão limpa, a alma dela fica tão limpa, sem nenhuma sujeira, que não tem como passar no purgatório. Tem que ir direto. Imagina, é isso que o batismo causa em nós, e nós devemos agradecer aos nossos pais, que nos introduziram e nos levaram à pia batismal. Eu ainda lembro da minha pia batismal lá da minha cidade, na igreja de São Sebastião. Foi lá que eu fui batizado. E os meus padrinhos, né, que responderam por mim, não é somente dando presente, não, mas nessa ajuda de que a fé não seja perdida. Agradeçamos aos nossos padrinhos e agradeçamos àquele padre que te batizou. Você sabe o nome do padre que te batizou? O meu foi Ângelo. Já foi um anjo mesmo, né? Padre Ângelo, que me batizou. Bendito seja pela alma dele, pelo tempo, provavelmente já deve estar diante da face de Deus, glorificando a Deus. O meu padre, foi ele que disse: José Augusto, eu te batizo. Esse eu é o Cristo, né? É Cristo que está batizando, né? Na pessoa do sacerdote. Eu, não é o Padre Ângelo, é eu, Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali dentro de mim, a minha alma foi modificada. Deus introduziu a vida e ali começou a minha caminhada e a sua também. Eu termino dizendo assim: meus irmãos e minhas irmãs, não percamos a oportunidade. Deus nos deu essa oportunidade. Fomos lavados, fomos purificados. Não deixemos agora a nossa alma se sujar. Mas como infelizmente a nossa natureza continua enfraquecida, aí precisaremos do confessionário para manter a nossa alma limpa. Sujou, confessionário para deixar limpa. Porque quando Deus nos chamar, e nós não sabemos nem o dia e nem a hora, Ele precisará encontrar a nossa alma limpa, para quando nós passarmos desta vida para outra, Ele possa dizer: vinde, bendito de meu Pai. Vinde, bendito. Vinde, bendita do meu Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a vossa Mãe, Maria Santíssima.